Já estamos de regresso agora para a segunda parte do Sintonia de Ataque. Nesta segunda parte vamos olhar para o momento do campeonato da Segunda Liga e da Liga 3, mas vamos começar pela temática que marcou o final do nosso programa anterior, que está relacionado com a dinâmica de paragem. Portanto, eu falo aqui uma dinâmica porque tem vindo a ser regular e vamos começar por ti. Na próxima semana eu desafiei-vos nesta paragem a pensar um pouco de que reformulações poderíamos fazer nos campeonatos para isto não acontecer. Hoje não é ainda tempo de darmos essas nossas soluções, mas é tempo de refletirmos. Fazemos aqui uma primeira parte e o Jorge, no programa anterior, portanto vou deixar o Jorge para o fim, que já deixou aqui um bocadinho também aquilo que é a sua opinião. O Jorge falava de algumas paragens que sem sentido, mas acima de tudo de uma falta de reorganização dos campeonatos. Sentes que é por aí, Vítor? Eu fiz-lhes a questão que é quem perde e quem ganha. Aqui há alguém que ganha com isto tudo? Boa noite a todos. Boa noite ao Jorge, ao Xavier, a ti, Filipe, aos nossos ouvintes. Sim, esta é uma temática que nós aqui no programa temos debatido várias vezes. Por isso é uma opinião unânime. Ninguém ganha com esta paragem. Não ganham os clubes porque continuam a pagar salários e não têm jogadores em atividade. Não ganham os adeptos porque ficam privados de ver a sua equipa jogar. Não ganham os patrocinadores, porque também é importante perceber que quem alimenta a máquina de futebol em grande parte são os patrocinadores. Não ganha a própria federação e a própria liga, porque efetivamente não havendo jogos, não há taxas de jogo e não há promoção do futebol. Eu confesso que tenho, e acho que todos temos aqui a pensar um bocadinho sobre esta questão, esta inércia que existe na Federação de tomar decisões de fundo para regulamentar, reorganizar os campeonatos, porque parece que vamos reiniciar o campeonato para algumas equipas dentro de 15 dias e vão ter que fazer uma nova pré-época. E, portanto, mesmo para a motivação dos jogadores, para a motivação dos dirigentes, para a motivação dos adeptos, para aquilo que é a grande indústria do futebol, porque hoje estava a preparar o programa e estava a fazer uma pesquisa sobre as milhares de pessoas que trabalham diariamente para a indústria do futebol. Nós olhamos muito para os jogadores, nós olhamos muito para os dirigentes, mas nós temos os meios de comunicação social, nós temos a fotografia, nós temos o marketing, nós temos o merchandising, nós temos a segurança, portanto, muita gente a trabalhar como segurança de jogos. Nós temos uma panóplia, são milhares e milhares de pessoas que trabalham diariamente para a indústria do futebol e que durante e muitos deles são avançados, portanto, trabalham à peça, e durante estes interregnos ficam privados desse rendimento. E, portanto, para a tua questão diretamente, toda a gente perde, e por isso é que eu acho que mais gritante que a Federação e a Liga não olhem para isto de uma forma muito clara, muito efetiva, para reorganizar os campeonatos, porque toda a gente perde com isto. Xavier, lembrando que na próxima semana vamos então ter este desafio de tentar colocar algumas soluções, nada mais que isso, em cima da mesa. Hoje é tempo de identificarmos os problemas ou as problemáticas, acho que é mais essa a questão. Quais são as problemáticas desta paragem? Tem vindo a ser regular esta nossa abordagem, mas chega a ser quase redundante o que nós dizemos por continuar a acontecer. Eu não me recordo de uma vez que, a verdade que analisando aqui um pouco da parte de fora aquilo que são as temáticas internas do futebol, não me lembro de ninguém falar que isto é positivo para alguém. O porquê disto acontecer? Ora, boa tarde aqui aos meus colegas, a ti, a quem nos ouve e vê lá em casa. Isto resume-se a uma palavra que é um pouco abrangente em tudo aquilo que se passa neste país: incompetência. Somos um país incompetente, há áreas que somos bons, há áreas que somos muito bons, mas no geral, na planificação e no serviço a alguém, somos completamente incompetentes. Isto é de uma incompetência, porque não pode haver outra palavra. Eu não me acredito que alguém na Federação queira fazer isto porque lhe apetece.
Não me acredito que haja que seja de propósito. Ninguém faz isto de propósito. Fazem porque são incompetentes. Não há, é como tu disseste bem na pergunta que fizeste inicialmente ao Vítor. Ninguém ganha com isto. Ninguém. É ridículo. Estamos 3 semanas com milhares de pessoas paradas. E os dirigentes, a economia já não está fácil, para angariar fundos para que os clubes possam sobreviver não está fácil, arranjar apoios, arranjar patrocinadores não está fácil, depois os patrocinadores vão a investir nos clubes e dizem assim, mas eu vou investir para quê? Para estar um estádio fechado 3 meses? Para estar um estádio fechado 3 semanas? Teve fechado 3 semanas em outubro, recordem-me se estou enganado, e vai estar fechado agora 3 semanas em novembro. E daqui a bocado estamos no Natal, tornamos a estar fechados para aí 8 ou 15 dias, quer dizer, isto não faz sentido nenhum, isto é absolutamente ridículo, a forma como se brinca com estas coisas, porque isto é tudo muito bonito dizer, os clubes não podem, não participam. Permite-me, Xavier, eu peguei aqui no caso do São João de Ver. O São João de Ver joga em casa no dia 5 de outubro, e vou colocar aqui de fora o jogo contra o Paredes, porque contra o Paredes foi para a taça e é uma sorte se é em casa, se é fora. Mas da organização desportiva, só para termos uma noção, o São João de Ver joga em casa quando adia 5 de outubro, o jogo seguinte foi a dia 10 de novembro contra o Braga B, e agora só jogará a 8 de dezembro com o Vila Verdense. Ou seja, o São João de Ver até ao Natal tem 3 jogos em casa para o campeonato. Isto é E depois só joga dia 5 de janeiro contra o Ofense. Pronto, em 120 dias... Em 4 meses joga uma vez por mês em casa. Tem um jogo com o Paredes em casa para a taça, mas por exemplo agora vai a Lusitano dos Açores, vai fora. Em 120 dias, se quiseres, em 16 semanas, o São João de Ver joga 4 vezes em casa. Isto não joga dia 1. Joga dia 1, Filipe. Nós vamos no dia 1 ao Amarante, 1 de dezembro. Não, em casa. Não, em casa. Em casa. Não, eu estou a falar a jogar em casa. Abordando aquela questão, ou seja, como é que convencemos os patrocinadores a investir, a colocar uma tela no estádio, que é uma das formas mais diretas de publicidade, quando vamos jogar 4 vezes. Tem uma coisa engraçada em 4 meses. Eu acho que não sei se é superstição. Já há muitos anos que o faz. Quem passar ao campo de São João de Ver todo dia, o portão está sempre aberto. Portanto, é uma forma dos patrocinadores serem vistos quem passa da estrada. Porque, não, mas é verdade, o portão principal do lado da estrada é verdade, passa várias vezes. Está sempre aberto. Eu acho que já é, para que o São João de Ver, ao menos, alguém possa olhar para dentro do estádio, porque não há outra forma. Somos uma grande equipa. Não, mas somos que isto é incrível. Isto é incrível. Sempre, não faz sentido. Isto eu sinceramente, a mim custa-me falar nesta temática por uma questão, porque é verdade que ela tem que ser falada, ela tem que ser alertada, mas os incompetentes não querem ouvir, não querem saber. As pessoas vão continuar a querer ser incompetentes, porque eu não me acredito que haja um clube que chega à beira da federação e aplauda isto. Diga, vocês estão a vossa organização, os vossos calendários está impecável, não mexam, deixem ficar assim. Agora, o que é que isto pode ser alterado? Tem que haver a boa vontade por parte das entidades superiores. Vem agora aí novas caras para a Federação Portuguesa de Futebol. Não sei se sim, ou pelo menos o presidente hoje, o presidente mais titulado da história da Federação Portuguesa de Futebol, termina hoje, faz hoje o seu último jogo como presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E portanto virá um novo presidente. Espero eu que traga, pelo menos nesta temática que nós estamos aqui a falar, que traga ideias novas, que consiga organizar os campeonatos de outra forma, porque de facto os clubes mais pequenos e que têm menos recursos que os clubes profissionais são aqueles que ainda mais precisam do que se calhar os clubes profissionais. Portanto, isto é quase um contrassenso. Os clubes que mais precisam de apoio são aqueles que menos têm. E portanto, a mim custa-me ver isto. E se fosse, e eu, por exemplo, falo também como não é a nossa temática nesta hora, mas falo como sócio e como apaixonado do União de Lamas, e o próprio União de Lamas está há um mês sem jogar. Está quase há um mês sem jogar. Quer dizer, um clube que tem os seus jogadores, a maioria deles devem trabalhar durante o dia, não é um clube profissional, não é fácil, é como o Vítor disse bem, isto é quase uma pré-época, e é quase a segunda vez que já acontece este ano também ao Lamas isto,
aos Lamas, aos clubes do Campeonato de Portugal. Já é a terceira vez que acho que é a terceira, sim. Isto não faz sentido. Portanto, não é bom, e vem aí uma época do ano difícil em termos de físicos, porque vem aí frio, vem aí campos pesados, vem aí até terrenos... porque teria alguma lógica aqui a parar talvez na altura do inverno. Ao menos que parem no inverno, ali no Natal e Ano Novo, se quisermos parar 15 dias, ok, tudo bem, mas não faz sentido, e eu sinceramente acho que a única solução para isto é as pessoas que tratam destes dossiês começarem a ser competentes. Rodrigo, o que é que tem a dizer a estas paragens? É recorrente esta análise no nosso programa. O que é certo é que, ou seremos nós que somos do contra, não parece que sejamos nós os eliminados, porque é que isto se mantém, ou se isto realmente faz sentido, e nós não estamos a ver qual é o sentido disto tudo. Boa noite a todos. Ora bem, é evidente que nós aqui a conversar e analisando as coisas e ouvindo os meus colegas a falar, eu concordo. Portanto, há coisas que eventualmente deviam ser repensadas e melhoradas. Agora, nós temos que, e eu digo sempre isto, e não quero ser mal interpretado, nem quero, e eu sim, não quero ser a voz do contra. Nós temos que analisar a realidade do futebol português a este nível e do país onde estamos. O Filipe disse uma coisa: como é que vamos convencer os patrocinadores a investir, a pôr uma lona, se nós só temos um jogo no mês de outubro? Não, os patrocinadores sabem que o Sejam de Ver, e neste caso que estávamos a falar, tem 15 jogos em casa numa primeira fase e depois mais 8 ou 7 jogos em casa numa segunda fase. Se vão ser todos em outubro, se vão ser de outubro a janeiro, se vão ser 3 por mês ou apenas um, toda a gente sabe que é de setembro a maio. A questão aqui, e os jogos em casa, e agora vou falar de cor, vou falar pelaquilo que eu tinha conhecimento há 5 anos atrás, 6 anos, que é os jogos em casa, na maioria das equipas, só dá prejuízo. Portanto, o facto de não termos tantos jogos em casa por mês é menos esse custo. Porque eu não sei qual é a receita do Sejam de Ver nos jogos em casa. Mas também não sei qual é a despesa. É uma questão de ver, juntar a despesa e a receita para perceber se é assim tão prejudicial não se fazer tantos jogos em casa durante um determinado mês. Depois outra coisa, eu não sei como é agora, vou voltar a falar daquilo que sabia antes. Os campeonatos, há dois campeonatos em Portugal que são campeonatos profissionais, em que tudo é profissional, em que os impostos, a segurança social, os contratos, tudo é feito de uma forma profissional. Por isso é que os orçamentos, por muito barato que o jogador ganhe, há exigências a nível de valores, a nível de massa salarial. Por isso é que eu às vezes dizia em Assembleia Geral do Feirense que por muito que se poupasse, o Feirense, para cumprir aquilo que está acordado, gastava 1 milhão de euros por ano. E só tinha receitas de 500 ou de 600. Portanto, se se mantiver isto é, por isso é que se pôs a hipótese da segunda liga passar a ser semi-profissional, que é entre o amador e o profissional. E eu acho, e posso estar enganado, que a terceira liga e a terceira divisão são amadores. Têm o estatuto de amadores. Não, a Liga 3 tem o estatuto semi-profissional. Semi-profissional. O Campeonato de Portugal, embora não tenha o estatuto de semi-profissional, há restrições nas inscrições para os jogadores se não forem profissionais. O grande problema aqui, que aí acho que aí a Federação ainda não percebeu, porque a Federação e as associações têm N número de pessoas a pensar isto todos os dias. O trabalho deles é pensar isto. Será que estão todos a pensar mal? São todos uns incompetentes, como disse o Xavier, e eu nem sequer ponho em causa a afirmação dele, que possa ser... Portanto, isto é tudo pensado. A Federação Portuguesa de Futebol olha para a terceira liga e para o Campeonato de Portugal, e eu até aceito, ou nós até aceitamos, que na semana em que dá
o jogo da seleção portuguesa, porque é que a terceira liga e o Campeonato de Portugal não possa fazer campeonato. Opa, a Federação se criou um canal em que passam os jogos, isso já é uma vantagem para os clubes, que passam os jogos. Ora, se quer passar os jogos todos, pelo menos ou quase todos, os da terceira liga, não quer passá-los na semana ou no fim de semana em que está a seleção portuguesa. Querem que todos os portugueses estejam mais atentos à seleção do que aos jogos que eles ainda acham ou consideram semi-profissionais ou amadores. O grande problema, que era isso que eu ia dizer há bocado, é a Federação ainda não percebeu, apesar de saber como nós sabemos, que isto teve um acréscimo enorme de custos em todos os clubes, sejam eles de divisão for, de pagar salários a atletas de 1.000 e tal euros no regional, no Campeonato de Portugal. Portanto, os clubes atingiram um patamar de custos que a Federação, isso não chega à Federação, porque a maioria desses custos são apresentados na contabilidade ou apresentados no orçamento que eventualmente chega à Federação completamente deturpados. Portanto, a Federação acha que, da forma como está a beneficiar estes clubes mais pequenos. O grande problema destes clubes mais pequenos é que isto, e já falámos nisso também, qualquer clube agora tem uma SAD. E uma SAD deduz-se que é uma associação provisional. Porque isso é que é uma SAD. Sociedade Anónima Desportiva, portanto, em que é quase tudo profissional. O que tu disseste aí, eu acho que a Federação ainda não conseguiu, ou as pessoas que estão a discutir estes assuntos diariamente e que só pensam nisto, ainda não conseguiram se aperceber, ou pelo menos não têm, podem ter ideia, mas não têm sensibilidade. Sensibilidade e não têm os factos, não têm conhecimento de campo. Exatamente. De que os custos são tão elevados e que é preciso realmente haver mais jogos, porque o campeonato da terceira liga, o Sejam de Ver vai fazer no total 30 agora. E depois não, são 18 na primeira fase, e se ficar na fase de cima faz mais 16? Não, 18, faz mais 18, exatamente. Se ficar, exatamente. São 4 clubes. 14 jogos, peço imensa desculpa. 14 jogos, se ficar na 14 mais 18. 14 mais 18. São 30 e 2. Desculpa, são 4 equipas? Se forem 4 equipas, são 8. 4 Sul, 4 Norte. Ok. 4 Sul, 4 Norte. Vou fazer 32 jogos. 14 jogos. Na manutenção, joga mais. Na subida, na manutenção. Na manutenção faz só 10. Faz só 10. Bom, ok. Que neste caso faria 28 jogos. Na melhor situação. 28 ou 32? 32 jogos. Foi os jogos que sempre se fez durante muitos anos. Sim. 16 clubes, até só se fazia 30. E toda a gente critica de que é clubes a mais nas divisões, na primeira e na segunda liga. Devia-se reduzir para 16. Portanto, a nível de jogos, a terceira liga, eu até acho que a terceira liga está bem organizada. A questão é que, se nós temos... Aqui estão a ver com as paragens. Podia ter 20 equipas e só temos 16. Ou tínhamos para fazer 40 jogos e só fazemos 32. Exatamente. Mas aí, a solução para isso. Olha, eu posso introduzir aqui um dado. Eu acho que isto dá a palavra ao Jorge, mas... Não, o Jorge ele pode introduzir-se, porque no final do outro programa, na primeira parte, ele esteve aqui também um bocadinho a falar sobre esse assunto. Mas como é óbvio, podes introduzir como é óbvio. Porque nós estamos aqui a falar de que houve aqui uma disrupção completa do número de jogos dos vários campeonatos. Quantos jogos faz hoje um jogador do Porto, Benfica ou do Sporting? Ou do Sporting de Braga, ou do Guimarães. Há uma crítica, exatamente, de todos os jogadores para reduzir o número de jogos. Aliás, está-se a falar desta nova Superliga que está no final do campeonato. Isto é que é uma estupidez. Mas já se fala de que pode haver reestruturação ou até mesmo paragem dessa ideia. Mas porquê é que tem que haver um campeonato mundial de clubes? O campeonato mundial de clubes iria terminar quase no final de julho. É nas férias dos jogadores. Quando é que vão começar a nova época? Aqui a minha questão é precisamente esta, que nós temos jogadores em Portugal e por este mundo fora,
a fazer 60 jogos por época. 60 jogos por época. E nós temos jogadores a fazer, se eles fossem titulares todos os jogos, 30. Tem a Estás a falar taça, na Liga tem a 3. taça. Se Liga fores ao 3. Campeonato de Portugal são 26, na melhor das hipóteses. Pronto, Jorge, onde é que nós estamos a transformar o campeonato de base, porque os clubes... Mas o que a Federação a acha, distrital- deixa-me só dizer isto para não te interromper e de continuares. A Federação acha, ou as pessoas pensam isto, acham que na maioria dos clubes eles trabalham durante o dia e saem do trabalho para ir Já treinar nem à no noite. Distrital isso acontece. Mas, É esse. Mas Rodrigo, não sei se tu estás a sei. E eles podem estar a fazer os estudos deles baseados nisto. Rodrigo, mas tu sabes que eles sabem que tu sabes fazer a apresentação de uma estimativa Mas, oh, de orçamento Paulo Porta que é também. apresentado na Federação e na Liga, que não é Já percebi. verdadeira. Mas sempre só dizer mais outra coisa para a discussão. Eu acho que no dia em que a Federação achar que realmente os clubes, como o Sejam de Ver e outros, e do Campeonato de Portugal, estão a ser quase profissionais, ou se não mesmo profissionais, vão começar a exigir coisas Rodrigo, de organização, a Federação é uma de entidade... exigências financeiras, de exigências de ordenado, tem que ser 2 vezes o ordenado mínimo nacional do jogador, de todos os jogadores Sejam de Ver, tem que começar a exigir e vamos ter o reverso da medalha, que é, ok, isto devia ser assim, nós já estávamos a fazer assim, só que ainda conseguíamos fugir aqui um bocadinho. No fundo, colocando aqui também em talho de foice para o Vítor e introduzindo também o Jorge, achas que há aqui, ou seja, pegando nas palavras do Rodrigo para te colocar a ti a questão, que é interessante, que é este pormenor. Toda a gente sabe que sabemos que toda a gente sabe que a gente sabe que é verdade que toda a gente sabe, não é? O que é certo é que quando olhamos, se calhar, para os documentos, ninguém sabe o que a gente sabe. Pois, mas a questão é que toda a gente sabe, mas não quer dizer. Essa é uma das questões, portanto, estamos aqui a tentar identificar a problemática. Eu fiz essa questão ao Xavier. não é uma entidade. Essa poderá ser uma das problemáticas? Mas acho que nós estamos a discutir uma Federação coisa que não não foi é- nisso a conversa. a O que eu Federação- critico, desculpa lá, Vitor, o que eu critico não é o número de jogos. É a distância em que não há Então, jogos. mas se nós temos Se nós em 4 X meses... jogos e entre agosto Para que é que e não a se maio... começa em agosto? Começa-se em setembro. Havia a crítica de que estamos um mês porque temos que pagar salários e não temos... O regional começa em setembro. Xavier, nós temos Começa em setembro esses nós, campeonatos. Nestes campeonatos, É que nós começamos em agosto, para acabar em maio, é preciso tantos meses para fazer 30 jogos. Xavier, É mas questão há aqui... tu há bocado Tanto mês para fazer há bocado 30 jogos. há bocado dizias, e parámos no mês de... na época natalícia. Sim, por exemplo. E agora eu pergunto, nestes campeonatos de divisões mais secundárias, quantos são os adeptos que estão emigrados, É verdade. que estão fora do país e que vindo a Portugal Querem ver um jogo do seu clube. querem ver um jogo do seu clube? Nós temos noção de quando vamos... Eu tenho noção, no São João de Ver e no Porto, que não é um clube qualquer, que há muito adepto, o estádio enche completo, o Porto, o Benfica, o Sporting... Há o hábito, por exemplo, dos treinos a 1 de dezembro em muitos clubes, como o Porto, Benfica, Sport. Peço desculpa, a 1 de janeiro. Precisamente para os nossos, e alguns deles até ouvem este programa, que uma das razões de vir a Portugal, ou uma das coisas que fazem quando vêm a Portugal, é ir ver o seu clube de coração. Seja da Primeira Liga, seja depois do clube da sua terra. Portanto, eu não concordo nada com o Campeonato de parar na quadra natalícia. Agora, Não há jogos o também, que eu mas acho é que... De agosto a maio são muitos Se meses. nós fizermos só 30 jogos numa época, nós começamos em agosto, no início, meio de agosto, e terminamos em fevereiro ou março. E os jogos ao ar livre? Ao ar livre, com bom tempo, na primavera, que são jogos que metem muito mais gente. Porque no inverno... É um jogo de inverno. É um jogo de inverno, É um porque a grande parte do tempo que nós temos jogos é no inverno. Mas, até por os estádios, e o São João de Ver, não diria à cabeça, mas um deles, não tem condições para o adepto ir ver um jogo quando está a chover. Não tem. É uma das coisas que nós temos que corrigir. Agora, voltando à questão principal, nós temos jogadores da bola que fazem 15, 20 jogos numa época. É verdade. E isto não melhora a competitividade da Liga, não melhora a visibilidade dos jogadores, porque eu compreendo que os jogos, muitos deles dão prejuízo. O Feirense, época passada, fartou-se, e é um clube da segunda Liga,
fartou-se de dar bilhetes, entrada à borla, num clube da segunda Liga. No campeonato, acho que na primeira Liga, não me recordo de ver algum clube a dar. Mas na segunda Liga, muitos clubes dão. Muitos clubes dão na segunda Liga. Eu falei de Farense, porque é um clube aqui vizinho. Dá prejuízo os jogos em casa? Dá prejuízo de forma direta, Rodrigo. Mas se o jogador, se a equipa jogar, um jogador que esteja a dar nas vistas, se houver um bom trabalho de merchandising do clube, se houver uma boa dinâmica de comunicação para as empresas que patrocinam, para os adeptos e para o merchandising do clube e a valorização dos jogadores, olharmos isto. E vou fechar. Se nós olharmos para um jogo de futebol com uma linguagem industrial, numa unidade autónoma de produção, obviamente que um jogo de futebol pode dar prejuízo. Mas no bolo, pelo merchandising, pela valorização dos jogadores, pela valorização da dinâmica com os adeptos, já pode dar lucro. E o lucro não pode ser, e fecho em 5 segundos, a única razão, ou o dinheiro que gera ou que não gera, não pode ser a única razão que leva a ver um jogo de futebol. Eu passo a bola para o Jorge, mas eu ia entroncar até um pormenor também importante naquilo que estavas a falar, e eu falo na vertente de adepto também, e de muitos outros adeptos que gostam do futebol, que eu, se tiver o hábito de ir todos os domingos à bola, desculpem a expressão, eu quase não consigo passar um domingo sem ir ao futebol. Se eu começar a ter o hábito de ir só uma vez por mês, porque eu vou ver só o São João de Ver, neste caso o caso do Vítor, e este mês até nem fui ver este jogo, no mês a seguir aconteceu qualquer coisa, o perder o hábito perdes a pica. Também pode haver aqui. E eu como adepto já me aconteceu isso, não de São João de Ver neste caso, mas até de adepto do futebol. Houve alturas em que eu era como um reloginho assíduo, obrigado pela palavra, aos jogos de futebol e não conseguia passar um domingo sem ver futebol, ou um sábado, e ao sábado ao domingo e via 2 e 3 jogos. E houve alturas em que eu deixei de ver futebol e de repente nós começámos a ter outro tipo de hábitos, outro tipo de vontades. Jorge, para fecharmos, para analisarmos os campeonatos. Bem, eu devo dizer que no caso da Liga 3 até não é o pior exemplo no que toca à sequência de jogos. Bem pior é o Campeonato de Portugal. O Campeonato de Portugal então é honestamente é uma aberração. Repara, tu nesta altura tens um terço do campeonato feito, tens sensivelmente metade do que é a época feita, porque a época desenrola-se de agosto até março, às vezes até abril, e se a memória de me atraiçoa, já vais quase em 9 semanas de paragem do Campeonato de Portugal. Desde agosto. Como? Isto para mim isto é uma perfeita aberração. Uma incompetência total. Mas durante estes anos todos, o que a Federação fez foi reduzir o número de equipas nestes campeonatos. Portanto, é porque alguém chegou à conclusão que reduzir é que estava o caminho certo. Rodrigo, eu há pouco falava aqui... Não estou a ver agora a Federação, por muito que nós estejamos em desacordo, porque eu estou de acordo com vocês, eu sei. Apesar de ter dito coisas diferentes. Não estou a ver a Federação, ninguém, nem os que vêm a seguir, começar agora a subir o número de clubes para que haja mais jogos nestas divisões. Isto chegou aqui, eles acham, e acho que a terceira liga está mais coisa, menos coisa. Acho que está bem. O Campeonato de Portugal, eu nunca contei esse número de jogos, mas não estou a ver a Federação a aumentar o número de clubes da terceira. Mas eu penso que do Campeonato de Portugal. Eu penso que naquele mapa que o Filipe nos enviou uma vez para nós analisarmos, eu penso que ele nem aumentava sequer o número de clubes, bastava só fazer uma coisa, é tirar uma série. Se nós tirarmos uma série, nós já resolvemos um problema enorme. E muito embora me possam dizer... mas a segunda divisão você recorda, era a Zona Norte, Centro e Sul. E era 20 equipas em cada zona. Mas Xavier, o problema... Eram 16, passou a 20 e depois estavam sempre a reclamar e a reduzir. Eu lembro mas desceram 7 equipas. O Feirense estava nesse campeonato, desceram 7 equipas para vir para 18 ou para vir para 16. Nós fomos 22 quando estávamos na zona centro da... que eu entrei para o Feirense em 2001, o Feirense estava na zona centro com o São João de Ver, com a Rifanense, com a União de Coimbra, e eram 22 jogos, fazíamos jogos já à quarta-feira. E toda a gente criticava. Aquilo que nós agora eventualmente estamos aqui a defender. Exato. Toda a gente criticava e então andou sobre um ano que desceram 7.
para equilibrar e vir para os 18, salvo erro. Não tantas equipas, mas isto que o Jorge está a dizer poderia ser uma solução. Sim, reduzir o número de séries, acho que sim. Colocar acho que sim. e aumentar nas 3 séries, ter um bocadinho E mais. depois é preciso saber a competitividade, porque isto também vai da competitividade que cada série tem. Porque se não houver competitividade, não é para haver menos jogos que deixa-se de ir ao futebol. Não se vai porque não é chamativo. Eu uma vez disse aqui, e foi criticado por isso, se houvesse um campeonato em Aveiro com mais equipas destas que agora estão no Campeonato de Portugal ou eventualmente na Terceira Liga, que se fizesse um campeonato regional em todas as associações forte, ou zonal, por zonas, Como tem o Brasileirão, tem Porto e Aveiro, opa, eu acho que mesmo havendo menos jogos, as pessoas aderiam, porque era um Lourosa, Sejão de Ver, um Sejão de Ver sajonense, eventualmente um Feirense se estivesse lá contra os Salgueiros, que agora está nestas... Opa, acho que ia haver uma competitividade muito forte. E isso atraía mais as pessoas. Sim, mas, Rodrigo, isto mas- pode criar alguma polémica, o que eu Rodrigo. vou dizer, mas eu já sinto isto há 3 ou 4 anos e fui diretor que é que desportivo aconteceu na num Distrital? clube que estava nesse campeonato. O Eu fim da acho que terceira o divisão. campeonato de Portugal é, dos campeonatos que estamos aqui a falar, o que devia de ser mais repensado. Porque o campeonato de Portugal, eu não tenho dúvidas nenhumas que a União de Lamas tinha o dobro das receitas do ano passado que está a ter este ano. O dobro. tinha. O dobro. E, mas que ninguém duvide. Porque quem é que vem da Guarda a ver o Lamas Guarda? Quem é que vem da Régua a ver o Lamas Régua? Quem é, com todo respeito por essas fabulosas terras, come-se muito bem. Mas Bacalhau. mas quem é que vem agora? Se retirássemos o Campeonato de Portugal, já que agora temos uma Liga 3 excelente, na minha opinião, na perspectiva, eu como adepto acho um excelente campeonato e um excelente projeto. O porquê é que não se retirar o Campeonato de Portugal e fortalecer esses campeonatos regionais, dar-lhe muito mais corpo, há muito mais receita e as equipas que saem desses campeonatos regionais vão muito mais preparadas para uma eventual Liga 3. Mas, Era a acho minha que- opinião. O Campeonato de Portugal, por muito que eu possa ser criticado porque tenho lá o meu clube de coração a jogar, em termos atrativos, na minha modesta opinião, eu olho, por exemplo, eu olho para a série, principalmente a série do Lamas, eu tenho dúvidas que metade das equipas que estão na série do Lamas ficasse nos 4 primeiros no Campeonato de Aveiro, da Distrital. Metade. Neste Campeonato de Aveiro deste ano. Mas, Xavier, Metade. Eu já estou a há ser que convir lisonjeiro. há que convir aqui Já uma estou a coisa. ser lisonjeiro. A Florgrade, o Espinho e o Barense são melhores do que metade das equipas que estão no Campeonato de Lamas. Não são melhores que o Lamas. E O nós Lamas é melhor agora, que eles. para termos mais equipas, para termos mais jogos, não é mais equipa, para termos mais jogos no Campeonato do Lamas, eu não sei se ele lá está, vou dizer estes nomes, vem o Meda, vem o Já esteve. não sei o quê, vem não sei quanto, aumenta o número de jogos, mas o Filipe, que deu esse exemplo, não vai ver mais jogos. Porque quando é cá o Meda e outra equipa lá da zona... Por acaso, mas por acaso, o São quando Paulo, o Meda estava nesse campeonato, eu ia a todos os jogos. E vi São o Paulo. Meda 3 vezes a jogar aqui neste campeonato. É uma grande equipa. eu estou a Não, dizer, show e se último, calhar show. É um clube de pessoas eu percebo maravilhosas. O estas Meda, por acaso, ideias. é. O Filipe sabe Nós disso. fomos lá só fazer a apresentação do Meda, o campeão. São pessoas Ele maravilhosas. é luz Só- quando mais acaba. É verdade. Eu compreendo estas ideias do Rodrigo e do Xavier, e olhando para o nosso umbigo e para a nossa região, fazem todo sentido. Mas agora eu pergunto assim, e um campeonato de Castelo Branco? As equipas que jogam ali naquela região, e de Bragança, e do Alentejo, Juntem-se mais associações. mas aí já não é regional, aí já é interregional. Tentem, mas Porque concordo. nós- Não, mas regional, nós- atenção. Zonal. Se olharmos- É zonal. Eu estou a olharmos dizer para região de Aveiro. Braga. Claro, se isto juntarmos Aveiro e Porto, isto era o melhor que a Liga 3. Se nós olharmos Atenção. para Braga, Porto, Aveiro, O campeonato Braga, Porto e Aveiro. Ui. Esquece, isso era... tinha mais adeptos que o Porto, Benfica e Sporting. Sim. Não tínhamos dúvidas. Agora, Sim.
Mas Portugal não é 3 distritos ou 4 ou 5. Mas chegas à primeira... Mas se ver o ranking, exatamente. subia conforme o ranking. Não somos... Se calhar do Porto, Braga e Aveiro tinha que subir 2. Do Guarda, Viseu e Castelo Branco, se calhar tinham que ir disputar, para subir um, tinham que ir disputar com como é nas seleções. Como é nas seleções. Para subir um. Já é Isso aí é o que faz a Assembleia da República, que só elege um deputado por Bragança, um deputado por... Eu não sei se é um... Mas já há essas benesses. Mas espera, já há essas benesses nas descidas. Quando desiste uma equipa, o Campeonato de Portugal este ano ia desistir, a equipa A é convidado, o segundo classificado do campeonato da melhor associação de Portugal, que se não me engano é a Associação do Porto. Agora já não é assim. Acho que Mas era dessa forma. Não, ainda é. O Lessa é convidado porque é uma questão de existência. Até porque o ex-eterno segundo... Se fazes para uma, tens de fazer para todas. Filipe. Tens de fazer para a desistência ou para a descida, Jorge, ou eu estou a dizer isto porquê? Porque o ex-eterno segundo, já não tem esse rótulo, União de Lama já deixou de ser o ex-eterno segundo, chegou-se em alguns anos a questionar com o Lamas a possibilidade de subida. Porquê? Porque fazia parte de uma das 4 associações mais... Permite-me, há 2 anos, não sei se há 2 ou há 3 anos... Isto é muito perto. Ele subiu, o Lamas subiu, só que a equipa que desiste, confesso já não me recordo o nome, mas tinha que, por exemplo, desistir até dia 1 de agosto e desiste a 2. Desiste a 2 de agosto. E fica aquele campeonato manco, aquela série manca, e o Lamas não pode subir. Não sobe. Portanto, já existe só há 2 anos, já há 2 ou 3 anos. Mais participativas. Tens razão. Braga, Vila Real juntam-se. Bragança e Vila Real, a Associação de Vila Real, que se junte com a associação mais próxima em termos geográficos e fazem ali um campeonato que é Bragança. Nós temos por exemplo, Viana do Castelo que se junta a Braga, já que em Viana do Castelo pode não haver tantas equipas. Eu acho que devia haver uma discussão largada sobre este assunto. Porque há aqui prós e contras, há aqui interesses económicos, há interesses esportivos, há interesses regionais também. E agora, há uma coisa que é para mim muito clara e acho para todos nós: quem decide isto tudo são os clubes. Claro. É verdade. Nós adeptos estamos aqui a discutir e dar a nossa opinião e muito bem, mas se calhar os clubes não acham que nós achamos aqui. Exatamente. Porque são os clubes que votam no plano, vamos chamar assim, estratégico e o plano de atividades da Federação e da Liga. Não, Vitor, mentira. E os clubes em vez de... Aí é mentira. É? Aí devo dizer que é mentira. Pronto. E tu sabes que é mentira. Quantas vezes é que o São João de Beira foi a uma Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol? Não pode. Não pode. Não pode. Porque não tem direito de voto. É um delegado. É um delegado que a associação tem. É um delegado que a associação, cada associação elege. E agora eu pergunto... Por acaso são 2 louros, parece. E agora eu pergunto, nessa votação dos delegados, todos os clubes de Aveiro estiveram presentes? Eu não preciso me dar a resposta. Não. É verdade. A questão é muito simples. Os clubes não sabem, neste momento sequer, quem são os delegados que lá estão. Sejam bons, sejam maus, não está isso em causa, de forma Mas alguma. Eles vão votar de acordo com os pensamentos da associação. Que a associação é os clubes. E eles não vão. É evidente que eles lá, na hora de votar, votem quem quiser. Certo. Mas eles têm que ir com diretrizes da associação em quem é que vão votar. Mas há aqui uma coisa que é importante. E as diretrizes da Associação de Aveiro já são públicas. Em quem é que a Associação de Aveiro está a apoiar para candidato. Um candidato que ainda não é candidato. Pronto. É a associação. Portanto, os delegados... É que nós temos uma coisa curiosa. Nós daqui a... Salvo as eleições... Não, o futuro Presidente da Federação Portuguesa de Futebol não é candidato. Aí é que está. E eu aqui vou dizer aqui uma coisa ao Vítor. E tu estavas a dar a entender os novos que vieram, se for esse, contem com o pior. Pior do que o que está. Olha, eu que não sou um homem de futebol, Filipe, permites fazer uma pergunta ao Xavier e ao... Estamos a falar de quê? Porque eu não... Mas eu falo, eu digo, nós o futuro Presidente da Federação Portuguesa de Futebol é o Pedro Proença. Isto não é uma conversa de amigos. Está assumido por decreto. Não é uma conversa de amigos. Isto é um programa que tem centenas de ouvintes. É o Pedro Proença, o próximo Presidente da Federação Portuguesa. Não é nada o Pedro Proença. Se me permitires, eu vou-te explicar como é que está. Vai ser candidato. Neste momento, só há um candidato assumido. Exato. Que é o Presidente da Associação de Futebol de Lisboa, Nuno Lobo. Ok? E parabéns ao Vitória de Guimarães, que já assumiu a coragem de apoiar. E há uma candidatura
que ainda não está assumida, mas que toda a gente Há sabe, um ano que anda a trabalhar para isso. que toda a gente sabe que vai ser assumida, em que há uma série de associações, não, há uma série de entidades ligadas ao futebol, nomeadamente associações de treinadores e afim, de árbitros, e uma ou outra associação de futebol, porque a maior parte das associações de futebol, por acaso, até não estão do lado do Pedro Proença, que vão apoiar o Pedro Proença, como é o caso da Associação de Futebol de Aveiro. Entidades da bola, podes dizer aí ao microfone. Pronto, chama-lhe como quiseres. Chama-lhe como quiseres. E o que se sabe, o doutor Pedro Proença será aquele que está mais bem colocado para ser presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Curiosamente, ele é o que está mais bem colocado, mas foi o único que ainda não assumiu nada. Mais engraçado que isso, estamos todos a falar, neste momento, sobre um possível candidato, sendo que nenhum dos dois putativos candidatos apresentaram ainda uma ideia que fosse. Exatamente. Portanto, nós neste momento, no futebol português, nós estamos a discutir tudo menos o futebol português. Nós não estamos a discutir lugares. Já apresentou algumas ideias. Sim, mas essencialmente nós neste momento estamos a discutir lugares. Jorge, o mas Nuno Lobo já sabe que é Pedro aquele Proença candidato que não vai é para perder. Não é? o atual presidente da Liga. É. É. Ah, é? É. E vai se candidatar a presidente da Federação. É, Sim. Exatamente. sim. E quem vai ficar na... Quem se vai Vai, candidatar? vai abrir candidaturas para presidente da Liga. Ok. Onde o antigo árbitro, Alguns árbitros estão a sair da atividade, não sei. antigo árbitro, O Artur Soares Dias. Artur É o Soares próximo Dias, presidente da Liga. o Xavier, não ligues ao que o Xavier está a dizer. Não se ligues ao que o Xavier está a dizer. É um dos O Artur possíveis Soares candidatos. Dias, o Artur Está Soares Dias conotado para ser. é um possível candidato. Posso-te dizer, então, vou falar agora a Xavier. E concordo com o Jorge quando diz que o Pedro Proença ainda não apresentou candidatura, porque o Pedro Proença quer apresentar a candidatura quando tiver a certeza que ganha. O que não deixa de ser de uma pessoa inteligente. Pronto. E ele pensava que isto era uma coisa Estavas simples. contado. Exatamente. E o Nuno Lobo, que é um homem das associações, que é um homem dos clubes do Campeonato de Portugal, dos campeonatos regionais e da Terceira Liga, que sabe os vossos problemas, que começa a aparecer e a falar com as pessoas, e as pessoas ouvem com atenção e ficam na dúvida. As associações que o Jorge, que o Pedro Proença pensava que isto era tudo fácil, e agora começam a perceber que se calhar não é bem assim, e tem pelo menos alguém que lhes pode explicar que as coisas podem ser feitas de outra maneira. Os grupos de classe que estão todos, porque isto é tudo favores, uns a pagar favores a outros. Vira para lá, vira para o outro. Mas na hora da bola, na hora da verdade, e eles vão lá, como eu disse, dos delegados de Aveiro, e são eles que vão lá e votam. E alguns que dizem hoje que apoiam o grupo de classe. Certo. Podia falar dos treinadores, podia falar dos árbitros, podia falar de outros quais, que dizem, nós vamos todos votar no Pedro Proença, somos apoiantes do Pedro, vamos votar no Pedro Proença. Alguns vão chegar lá e há lá um quadrado ao lado, e vão votar num quadrado ao lado. E alguns muito amigos do Proença, porque o grande problema do Proença é que o Proença está a fazer aqui algumas declarações e a passar ao lado de certas coisas, por exemplo, de apoiar uma candidatura à Liga de um determinado elemento, que por acaso é delegado que vai lá votar. E eu, se estivesse no lugar dele, dessa pessoa que vai lá votar, que faz parte, é delegado, que faz parte desses grupos de classe, e que eventualmente será candidato à Liga, então se o presidente atual da Liga não me apoia, não me ajuda a eu apresentar a minha candidatura e a poder ser eventualmente o futuro presidente da Liga, vou eu agora chegar lá e vou votar nele para ele ser presidente da Federação. Vai-se enganar. Rodrigo, eu ao menos fico tranquilo. Sim, Não, exato. fico tranquilo, porque é assim, vamos continuar a ter árbitros, ex-árbitros, a gerir o futebol. Portanto, Tu vais ficar tranquilo por isso. boa, então, É um atestado de incompetência. Já disse isto. Continua a ser Já disse isto. os árbitros a apitar os jogos. Fora de campo. Só que agora vão ser jogos florais. Já te digo a ti uma coisa que tenho dito em alguns sítios onde eu posso dizer e tenho estado acompanhado muita gente de muita responsabilidade no futebol português. É um atestado de incompetência para os dirigentes
portugueses, e são muitos, Ter que recorrer a e são muitos, que se daqui a meio ano, ou 8 meses, ou 10 meses, o presidente da Liga for um ex-árbitro e o presidente da Federação for um ex-árbitro. Exatamente. É um atestado de incompetência aos diretores que durante anos foram os responsáveis por mal ou bem do futebol português, em termos de direção, em termos de dirigismo. Portanto, isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Pois não. Isto em nenhum país do mundo isto acontece. Mas num país em que um clube tem a sua televisão a filmar os jogos em casa com o bar, também tudo acontece neste país. Rodrigo, mas o mais engraçado é que estamos perante um cenário em que até já se falou de uma coisa muito engraçada, mas parece que não vai acontecer, que era termos o presidente da Federação ex-árbitro, o presidente da Liga ex-árbitro e o presidente da Comissão de Arbitragem, alguém que nunca foi árbitro na vida. É uma coisa engraçada. Também. É uma coisa gira. Mas só para terminar, já há um candidato a presidente da Liga, que é um delegado do Algarve. Um tal, está-me a falhar o nome, que é o mesmo nome do presidente. Eu até quando me disseram pensava que era o presidente Felgueiras. Como é que se chama o presidente Felgueiras? Cristóvão? Não. Não, o presidente Felgueiras, como é que se chama? Pois. Era o mesmo. Eu disse, é impossível, que eu dou muito bem com ele nunca me tinha dito isso, mas não. É um delegado do Algarve, muito simpático e tal. E esse delegado do Algarve está a ter o apoio do atual presidente da Liga. Portanto, os futuros candidatos a presidente da Liga, ou que estão a pensar ser, se o Proença apoiar o outro, esses não vão ter. Luís Pires. Não. O presidente de Felgueiras é o Luís Pires. Não, o presidente de Felgueiras não. O presidente de Felgueiras não é o Luís Pires. Era aí que eu já te descobri aqui. Pronto, mas isto só para percebermos que, ok, tu dizias há bocadinho, e tu és um homem do futebol, que os papéis que chegam à Federação não são exatamente aqueles da realidade. Reinaldo Teixeira. O Reinaldo Teixeira é o candidato à Liga, mas não é o Reinaldo Teixeira presidente do Felgueiras, é o Reinaldo Teixeira, delegado de Faro, fazia os jogos todos da segunda e da primeira Liga. Aqui diz que está a angariar apoios para ser candidato. E é no Algarve. Exatamente, da Associação de Futebol do Algarve. Pronto, mas o Rodrigo disse, e é um homem de futebol, que os papéis que chegam à Federação, para eles tomarem decisões sobre o calendário e as estratégias do Campeonato de Portugal A grande maioria dos clubes são amadores, é o que aparece lá. Pronto, e como são amadores, levam papéis de contas nos guardanapos, não sei o quê. Não é isso que eu disse. Eu não disse isso, mas pronto. Só deduziste isso, mas não foi isso que eu disse. Estou aqui também a caricaturar. E agora vamos ter, provavelmente, candidatos a presidente da Federação e da Liga de Clubes que são ex-árbitros. Sim. E tu dizias que era uma troca de favores de um lado e do outro e tal. Não foi isso que eu disse. Não foi o que disseste? Não, o que eu disse é os delegados não tem nada a ver com as contas dos clubes. Os delegados, dos delegados, é uma forma de haver aqui alguma troca de favores e dos clubes profissionais. Os clubes profissionais, tirando o Guimarães, aquilo que se passou durante este meio ano era que todos os clubes profissionais eram todos Pedro Proença. Eu posso dizer aqui que se eu tivesse decisão no Feirense, eu já tive decisão no Feirense quando foi para a eleição do Pedro Proença, na primeira eleição. Apesar de já ter moçado, ainda fui eu que decidi. Se eu tivesse opinião, tinha muitas dúvidas se votava Pedro Proença. Porque eu acho que o Pedro Proença, para o Feirense, e o Feirense tem N casos com a Liga não foi correta com o Feirense. Portanto, isto só pode haver aqui, eventualmente, uma mão lá da outra. Rodrigo, os árbitros... algumas questões que eu aqui fiz são um bocadinho provocatórias e levam a esta minha análise, que é a análise, acho que de todos nós. Quem está nos cargos de poder e decisão não está a olhar para aquilo que é o interesse do futebol. Mas só dizer mais isto. E, portanto, são um conjunto de... são personagens que estão à frente dos vários destinos, que andam a angariar apoios e andam a fazer um conjunto de apelo ao voto em si, mas, não há, como Jorge disse muito bem há bocadinho, nós não somos conhecedores, nós adeptos de futebol, nós mundo de futebol, de quais são
as estratégias, a proposta de trabalho que cada mas nem tu nem eles. Nem tu nem eles. Isso pode ser à vontade. Não, Jorge, mas tu disseste, e acho que muito bem, porque também eu não conheço, eu não sei nenhuma ideia do Pedro Proença para o futebol português. Eu não conheço. Mas já tem apoios. Eu não conheço. Se calhar os apoios que tem é porque ele, em reuniões privadas, podes ter apresentado. Pode. Portanto, eu também, se tiver a angariar apoios para isto ou para aquilo, o tal senhor do Algarve pode estar a ter reuniões sectoriais com agentes de futebol para explicar qual é o seu... E diz que é está a ser apoiado por trás pelo amigo Adelito Xavier. Pronto. Meu amigo? Sim, Quem? tu falas sempre aí, andas sempre a falar no nome dele. Ok. Pronto. Portanto, eu não... O dono disto tudo. Novo dono disto tudo. Sim, sim. Mas isto é que nós estávamos aqui a falar. não É descarto. figurativo. Tem o apoio O dele. novo dono disto tudo é que manda nisto tudo. Eu não descarto que para Ele se também, começar a perceber a aceitação ou não de apoios, há reuniões sectoriais, não estou a falar de clandestino, não, pá, eu quero me reunir com uma malta do Algarve, reúno com eles, apresento a minha proposta de trabalho, a minha estratégia, reúno apoio, Mas o que reúno. tem-se feito até aqui. Hã? O que se tem feito até aqui é muitos colóquios, muitos jantares de pompa e circunstância com custos elevadíssimos para a Liga e trazer as pessoas e fazer charme. Não se tem feito ideias, troca de ideias. Queres ver um exemplo? Que o Jorge Queres disse. ver um exemplo de como estas coisas estão a funcionar? Há dias, o árbitro da Associação de Futebol de Aveiro, que era o melhor árbitro nacional de futsal, o Eduardo Coelho, terminou a sua carreira num jogo que foi disputado em Porto Salvo, os Leões de Porto Salvo Sporting, salvo erro. Muito bem, a Associação de Futebol de Aveiro fez representar. Muito bem, a Federação Portuguesa de Futebol fez representar. Porquê? Porque quer a Associação de Futebol de Aveiro, quer a Federação Portuguesa de Futebol, tem no seu quadro clubes de futsal. E tem competições de futsal. Pois o Sr. Pedro Proença compareceu para dar um prémio da Liga Portuguesa de Futebol Profissional ao ex-árbitro, naquele momento já ex-árbitro, Eduardo Coelho. Não está em causa a justiça da homenagem feita, de forma alguma. Aliás, não tenho a mínima dúvida em dizer isto. António Cardoso e Eduardo Coelho, os dois de Aveiro, foram de longe os dois melhores árbitros de sempre do futsal nacional. O que está em causa é por que motivo é que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional se fez representar naquele momento pelo seu presidente e entregando uma lembrança da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Eu não consigo conceber isto. Queres que eu te responda? A mim ou eu? A ti, o tempo está-te a fazer essa pergunta, ou melhor, que não percebo, mas eu vou dizer a ti e ele vai ouvir. Pois, exato. Porque Tu sabes que eu sei que ele sabe. Porque não é porque ele foi um grande árbitro no futsal. Porque tem um familiar direto que tem influência em 2 delegados. A sério. Coisas da bola. E também, Vamos eu acho que avançar. até, eu devo São dizer, coisas da bola, Vitor. não é só permita-me só dizer futebol. uma coisa. Eu acho que o principal motivo até nem foi por esse. O principal motivo, eu vou-vos dizer qual é que foi, na minha opinião, foi a questão de garantir os votos da APAF. Porque podem ser os votos da APAF que podem desempatar efetivamente. Os votos da APAF ele não tem, ele não faz parte, não é delegado. Hã? E ele, o rapaz, O Eduardo Coelho, eu sei que não. Não é delegado. Eu sei que não. Mas não é por isso que Os votos da APAF já estão decididos. Não estão, não. Ainda não estão Desculpa. completamente. Há ali uma Os confusão. votos da APAF já estão decididos. É para o Pedro Proença. Quanto mais tempo demorar as eleições, mais aquilo vai mexer, vai baralhar. É como um gajo, um baralho de cartas. E aquilo baralha o jogo. Mais tempo vai demorar. E vai depender de muitas coisas E que eu não- disse aí. e você sabe- E do homem que manda nisto tudo, segundo o Xavier. Olha, e o Mas baralhar é meio não caminho há andado para se aqui- ganhar aqui- uma é preciso, cartada. mas vamos ser claros. bom baralho, Tanto quanto, assim. tanto Fechamos, quanto eu sei, fechamos. tanto quanto se sabe, os delegados da Associação de Futebol de Aveiro eleitos irão pronunciar-se a favor de Pedro Proença. o que está. É o que está definido. Só se os clubes de Aveiro, onde o Feirense está incluído, só se os clubes de Aveiro interporem junto da associação votar de forma diferente. E os clubes de Aveiro têm todo esse direito. Só que há um problema. É que a votação não é feita de braço no ar. É direto, é secreta.
Mas eles podem chegar lá e botar no Lula. Pois exatamente, o problema é esse. Só dizer então aos nossos ouvintes, isto era para ser a discussão feita na próxima semana, mas a conversa estava boa, para a semana continua sem haver campeonato, portanto vamos ter tempo na próxima semana de analisar os campeonatos, dizer apenas que no próximo fim de semana teremos Taça Portugal, e sim, quarta eliminatória, com jogos Sporting Amarante, Lusitanos Açores São João de Ver, Alverca Rio Ave, Lusitana de Évora Aves, Arouca Farense, Vitória Guimarães União de Leiria, Leixões Sporting Braga, Casa Pia Chaves, Benfica Estrela Amadora, Tirsense Brito, Vila Real Gil Vicente, Covilhã Rebordosa, Oliveira Hospital Sinfãs, Famalicão Santa Clara, Moreirense Futebol Clube Porto e o Varzim Elvas. Muito rapidamente, aqui uma palavra Deixa-me só para dizer este. que foi gol de Portugal. Foi o João Félix que marcou. Exatamente. Grande jogada e grande gol. E a Espanha também está a ganhar 1-0 à Suíça. Obrigado, o Jorge aqui muito bem no seu papel de pivô. Este rapaz, se fosse sempre assim, Merecia o aplauso de todos os portugueses, mas é pena ser muito Porque ele está a jogar na posição que se calhar é a melhor posição dele, que é jogar como avançado solto na frente num sistema de 2. Foi assim que o Lajo... Vítor, vamos falar também sobre a seleção na próxima semana. Uma palavra para os Lusitanos Açores São João de Ver, será jogado no próximo sábado ao meio-dia nos Açores. Olha, é um jogo muito interessante. Tenho pena de não poder ir. Sim, é verdade. Não posso ir por razões pessoais e profissionais. Ainda cheguei a desafiar a SAD a fazer o aluguer de um charter, porque acho que se houvesse um charter que fosse no dia e viesse no dia, muito mais gente poderia ir. Só para que o ouvinte perceba, não há voos para ir e vir no próprio dia. Portanto, nós teríamos que ir na sexta e vir no domingo. Claro. Portanto, obrigatoriamente 2 noites, obrigatoriamente sair na sexta-feira, e por razões até sobretudo profissionais, não tenho mesmo hipótese de ir. Mas acho que vai ser um jogo, e eu estar lá ou não é indiferente, porque nós vamos lutar para vencer. Não sou eu que não marco golos, nem defendo de penaltis, portanto, agora vai-me doer muito aquela hora de jogo tão longe, a mim e a milhares de adeptos de São João de Ver, mas vamos jogar contra uma equipa da Liga 3, que está em último lugar no seu campeonato, tem neste momento apenas 7 pontos, e portanto acho que vai ser um jogo bastante difícil pelas circunstâncias do jogo em si. É um jogo fora do continente, com condições atmosféricas diferentes, num ambiente diferente, que a grande maioria dos jogadores nunca experimentou, um tipo de jogo também bastante diferente do São João de Ver e daquilo que estamos habituados. Portanto, acho que vai ser um jogo bastante desafiante para a nossa equipa, porque também não temos o hábito de viajar para as ilhas e, portanto, acho que vai ser um jogo bastante desafiante. Estou em querer, e sobretudo desejoso, que façamos um grande jogo, que possamos trazer de lá a vitória, porque se trouxermos a vitória, nós vamos fazer um marco histórico no São João de Ver, porque nós nunca ultrapassamos a 4ª eliminatória. Portanto, se nós ultrapassarmos esta eliminatória, o São João de Ver, esta equipa, estes jogadores, esta estrutura, alcança um feito inédito no clube, e eu acho que isso também é uma das grandes motivações deste grupo de trabalho, é ir aos Açores ganhar para ficar na história do clube, também por esta razão. Passa aos oitavos. Passa aos oitavos, e nós na história do clube nunca passamos aos oitavos de final da Taça Portugal, e portanto acho que é um motivo extra de motivação de querer ficar na história por eles, pelos próprios jogadores, pela equipa técnica, porque não é todos os dias que estes jogadores, esta equipa técnica, chegam aos oitavos de final da Taça de Portugal, e o São João de Ver Clube também nunca lá esteve. E, portanto, por todas essas razões, e porque eu acho que a equipa tem qualidade para isso, nós vamos aos Açores para tentar ganhar o jogo e dar tudo para trazer a vitória. Aqui uma palavra, Xavier, também para este jogo do São João de Ver nos Lusitanos Açores, e também, rapidamente, quais são os jogos para ti a acompanhar nesta eliminatória da Taça? Ora, obviamente, por uma questão também afetiva, e a minha nota final vai ser um bocadinho a falar no Sporting Clube São João de Ver, por uma questão afetiva, por ter sido lá jogador na formação, por ter vivido durante 10 anos da minha vida na Vila, claro que faço, e porque
é o único representante do nosso concelho na Taça de Portugal. Acho que faz todo sentido que todas nós estejamos a torcer para que o São João de Ver ultrapasse esta eliminatória. E não só esse marco importante que o Vítor falou dos oitavos de final, eu olhando aos quadros de jogos que podem eventualmente sair em sorteio ao São João de Ver, o São João de Ver até pode ter um sorteio, e quando eu digo simpático não é desvalorizar o Lusitânia dos Açores, mas era muito mais difícil o São João de Ver eliminar um Porto, um Benfica, um Sporting, do que eliminar o Lusitânia dos Açores. Portanto, o São João de Ver pode, na próxima eliminatória, se conseguir ultrapassar esta, que o sorteio ainda lhe seja amigo de poder até eventualmente sonhar com algo mais. Já está definido. É o Sinfãs, Filipe, confirma-me aí. É o Sinfãs do Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital. Já tínhamos de falar sobre já isso. Já está, se qualquer uma das equipas que ganhe vai jogar com... É novamente fora, é o único handicap, não é? Mas lá está. O São João de Ver tem aqui uma oportunidade de fazer dupla história, que é não só passar aos oitavos de final, como pode eventualmente chegar aos quartos de final. Porquê? Porque acho que o São João de Ver tem equipa para pelo menos lutar contra o Sinfãs e contra o Oliveira do Hospital. Mas é fora, Oliveira do Hospital sim. Por algo mais. E o São João de Ver, lentamente, não sei como é que está o quadro, mas pode estar a começar a recuperar alguns jogadores em termos de lesão. Acredito que o São João de Ver vá na véspera. Sim, claro. Para poder descansar e poder fazer estágio, porque seria muito difícil para o São João de Ver viajar na madrugada. Vai na Aliás, eu vi no programa anterior, era muito difícil, como aconteceu ao João, chegar lá às 4 da manhã e jogar às 11. Mas isso é mato, atenção. Sei que o João estava no anterior programa a dizer que na sua experiência profissional já teve que ir para a Madeira, chegar às 4 da manhã à Madeira e as equipas de handball têm que ir à Madeira, normalmente vão no próprio... A maior parte delas, agora já algumas começam a ir no dia anterior, mas a maior parte das equipas iam no próprio dia e depois era uma desgraça. Isso acarretaria aqui uma... Não, o São João de Ver vai no dia anterior e vem no domingo. Pronto, mas ouvir, se o São João de Ver ganhar, os jogadores até vinham diretos pelo avião fora a fazer festa. Isso, o vir embora é o de menos. Aqui o problema, de facto, era pelo menos o estagiar antes do jogo e descansar. O jogo é ao meio-dia, por isso... É ao meio-dia de lá. De lá. Às 11 daqui. 11 horas daqui. Portanto, espero sinceramente que o São João de Ver passe a próxima eliminatória. Os restantes jogos... Poderá haver aqui algum tomba gigante, estamos sempre à espera que não haja surpresas na Taça de Portugal. Sinceramente, qualquer uma das equipas ditas dos grandes tem o favoritismo do seu lado. Penso que o Porto terá o jogo menos fácil dos três, porque vai fora, é Barcelos, não é? Não, em Moreirense, que lá está, é um jogo... Teoricamente é mais difícil ir jogar ao Moreirense do que jogar em casa. O Benfica joga em casa com o Estrela da Amadora. Acredito que tenha capacidade e tenha a obrigação de passar, porque é melhor. O Sporting muito mais, por muito simpático que uma pessoa possa ser com as equipas da Liga 3. O Amarante é claramente inferior ao Sporting e não terá grandes hipóteses de ser tumbas gigantes, mas pode haver aqui um jogo ou outro entre equipas da Primeira Liga e de outras divisões que possa haver aqui algum tumbas gigantes. E mais, irá forçosamente haver nos oitavos de final muitas equipas de escalões secundários porque jogam entre si. Portanto, haverá sempre, por exemplo, o Lusitânia dos Açores ou São João de Ver, Sinfãs ou Oliveira do Hospital, pelo menos duas equipas dos oitavos de final são equipas de divisões secundárias, e acho que há mais emparelhamento de jogos em que isso pode acontecer. Portanto, vamos ver o que é que, por exemplo, vai sair duas equipas da Primeira Liga pelo menos, do Benfica Estrela e do Moreirense Porto. O Arouca vai jogar com quem? O Arouca? O Arouca joga com o Farense e recebe do Benfica Estrela Amadora. Depois tinha aqui, por exemplo, o enquadramento do Tirsense Brito contra o Covilhã Rebordosa, que também dá aqui alguma... Há aqui o emparelhamento do Varzim Elvas com o do Vitória Leiria, que acaba por ser aqui. Mas, porque Filipe, só há duas equipas do Distrito de Aveiro nesta eliminatória, que é o São João de Ver e o Arouca. São os representantes do Distrito de Aveiro nesta quarta eliminatória. E, portanto... depois da combinação do resultado com o Arouca Farense será Benfica, com Benfica Estrela Amadora. Okay. Mas lá está, a questão é se o Arouca ganhar. O Arouca Farense é mais uma equipa da Primeira Liga que vai sair fora. Ou seja, três equipas pelo menos da Primeira Liga vão sair fora nesta eliminatória. Portanto, isto poderá no próximo sorteio ditar aqui algo mais interessante para os equipes pequenos. Há aqui uma questão que ainda me causa alguma espécie nesta eliminatória, que é o facto de não se manter o mesmo critério da eliminatória anterior. Ou seja, os clubes de menor divisão
não receberem em sua casa as equipas de maior divisão. Exato. Penso que seria... Acho que só a partir dos oitavos de final é que devia de ser essa Pois, regra. é exatamente, era isso que eu ia dizer. É precisamente a partir dos oitavos de final. Acho que sim, senhora, que sem problema absolutamente nenhum. É verdade poder-me dizer, mas não são todas as equipas quanto isso. É verdade é verdade que sim, que não são tantas quanto isso. Mas, por exemplo, o Chaves tem que ir só até Lisboa. Lisboa não, neste caso até Rio Maior, para jogar com o Casa Pia. Por exemplo. E penso que seria adequado. Isto deixava de ser um sorteio puro. Pois, Como mas... já é. Eu não sei se sou a favor disso, sinceramente, mesmo nas primeiras Mas o que eu digo é, das duas uma, ou se mantém o sorteio puro em todos, ou então não é, a meio mete-se sorteio puro, depois já não se mete, depois já se mete. Pá, É um regulamento. isto não faz sentido nenhum na minha modestíssima Ó opinião. Jorge, desculpa interromper, mas até na base estamos a falar um bocadinho de que os clubes mais pequenos precisam de apoio, porque não? Os clubes da Terceira Liga, Campeonato de Portugal e distritais que vão jogar com um clube da Segunda Liga ou Primeira Liga, jogariam sempre em casa. Portanto, Em casa não, porque depois tínhamos uma coisa engraçada, que era... jogar a 40 km Não dava para jogar. E, embora o Estado esteja licenciado, já não serve para jogar. É uma coisa engraçada. É uma modernice à portuguesa. Íamos estar a falar outra vez do À mesmo. portuguesa é uma modernice que nós fazemos aqui em Portugal. É uma coisa engraçada. Serve para as competições todas, menos para a Taça de Portugal, se for com 3 equipas. Se for com o Braga já dá. E estou à vontade porque isto... o Porto há pouco tempo, salvo erro, teve que jogar com o Vila Pouca de Aguiar e teve que ir jogar a Chaves. Perdizes, o Bilado. O Vila Pouca de Perdizes e foi jogar a Chaves. Isto não tem sentido nenhum. Honestamente, isto é uma aberração pura e simples que só acontece em Portugal. Porque se o campeonato, se o campo está licenciado para as competições nacionais, também é para a Taça de Portugal, digo eu. Valores mais altos se levantam. Pois, Para terminarmos, mas também temos uma coisa engraçada. Nós temos um estádio que serve para se jogar a final da Taça de Portugal, mas que não está licenciado para ter jogos da Primeira Liga. O Estado de Amor. É uma coisa gira. É uma coisa engraçadíssima que nós temos em Portugal. Portanto, somos um país sui generis. Só que um jogo que eu não sei se a coisa não pode correr mal para os clubes da Primeira Liga. Que é o Lusitano de Évora AVS. Deixa aqui a nota. Não sei se a coisa não pode correr mal. Um treinador. Rodrigo, para fecharmos. Falando no Sejam de Ver, o Sejam de Ver tem todas as possibilidades, sendo fora e complicar um bocado, mas tem todas as possibilidades de passar esta e a próxima, porque são dois, como disse o Vítor, ficar na história por passar esta, ficaria muito mais se passasse a outra, e a partir daí, de certeza absoluta, que era quase impossível não apanhar realmente o clube grande, ou em casa ou fora. Portanto, faço votos que o Sejam de Ver consiga, tem todas as condições para isso, até porque está a jogar bem, está a fazer bons jogos, e passando esta que passa a outra, é uma de cada vez, mas podemos falar nas duas porque o sorteio assim o ditou. Do restante não há muito a dizer. Os três grandes têm a tarefa uns mais facilitada do que outros, mas acho que vão os três passar, o Arouca também. Vai haver um jogo engraçado na próxima eliminatória, o Arouca-Benfica. Portanto, o Xavier estava a dizer que no Arouca-Farense iria sair uma equipa da primeira divisão e no Estrela da Amadora-Benfica Também. E o Porto igual, Moreirense-Porto. Pronto. 3 equipas vão sair. E depois no Arouca-Benfica vai sair outra. Exatamente, no Arouca-Benfica sai outra. ainda vamos ter o Sejam de Ver na final da Taça de Portugal. Não acredito que sim, mas acredito que o Sejam de Ver tem todas as condições para ir o mais É uma longe época possível. que nós tivemos um bocadinho de sorte também, porque é preciso ter um bocadinho de sorte. Pode ir longe, pode. Mas se aquela malta continuar a fazer o que tem feito até aqui, eu acho que o Sejam de Ver vai ser um ano dourado a esse nível. E que nos vai valer uma jantarada aqui com o nosso amigo Vítor. Até porque estas duas, a correr bem e com sorte, o Sejam de Ver tem condições para passar, e de certeza que na terceira eliminatória destas, que haja ainda lá clubes, um ou outro, que o Sejam de Ver tenha condições desportivas de vencer. Portanto, ainda lá estarão equipas da Terceira Liga e do Campeonato O problema de Portugal. numa final, uma hipotética terceira liga final, estará. Vítor, o problema é a meia final, que desvirtua completamente. Por Isso exemplo, é outra um coisa, clube Bart, pequeno é que outra chega a uma coisa meia engraçada. final, tem 2 jogos
Por muito que isso facilite. é claro que é para os grandes chegarem. Exatamente. Por muito que se facilite no primeiro jogo. Imagina que o São João de Beira calhava com o Braga na meia-final da taça. Como é que esta E o Taça São de João Portugal de é. Beira ganhava 2-1 Taça de ao Braga Portugal na primeira começa mão. O Braga tinha a segunda aos mão para dar a bochechos. A Taça de Portugal começa aos bochechos. A meio diz: o clube de menor divisão joga em casa, mas na eliminatória a seguir já se arruma com isso. E depois, para garantir que isto permite-se que o clube jogue em casa, mas se for contra o Porto, Benfica e o Sporting, já tem que ir jogar a não sei quantos quilómetros, porque senão não dá para jogar lá as equipas, mesmo que tenham boas condições. E depois, para acabar mesmo com os molhos, o que é que faz? Chega-se à meia-final, é 2 mãos. Vamos então terminar. Vamos às notas finais. Jorge, eu começo por ti, porque já desta tua nota final, se queres acrescentar só mais alguma coisa. Não, eu em relação à nota final, eu já disse em relação àquela questão da disciplina, que para mim é uma aberração pura e simples. Notava só, ainda assim, que sendo o último jogo de Fernando Gomes como presidente da Federação Portuguesa de Futebol, por muito mal que ele possa ter estado em algumas decisões, há uma coisa que nós temos que valorizar. Olhando ao que foi o ritmo competitivo das seleções nacionais globalmente, não só de futebol, mas também de futsal, futebol de praia e até de futebol feminino, nós temos que dizer que claramente, em termos competitivos, foi de longe o melhor presidente para as seleções nacionais que nós tivemos. Claramente, e já que estamos nisto, vamos acabar assim. Fernando Gomes foi o maior e o melhor presidente da Federação nestes últimos 50 anos, 60 anos. Fez um trabalho excelente. Sobre esta discussão que tivemos aqui, é evidente que eles tiveram um grupo de trabalho de 10 pessoas que confia plenamente no seu trabalho. Tem que aceitar as conclusões que eles tirarem e o relatório final, a forma como deve. Eu, na minha opinião, acho que isto melhorou. A terceira liga ser televisionada, os adeptos conseguirem ver os seus jogos e os seus clubes de menor dimensão na televisão, a competitividade que há nesta terceira liga. Eu acho que passar de 10 para 12, são 10 equipas atualmente na Norte e na Sul, passar para 12, para que os 4 primeiros vão jogar com os 4 últimos a subida à segunda liga, e sem, em vez de haver 2 subidas, haver 3 e 3 descidas, e os 8 últimos de cada série disputarem entre si para ver quem é que desce. Eu acho que era o ideal para que a terceira liga estava bem e era melhor não mexer. E tentar fazer com que o campeonato de Portugal pudesse ser uma coisa parecida com isto, duplicada, isto é, em que houvesse uma série norte, uma zona norte com 2 séries, os 4, os 12 e não sei o quê, e uma zona sul com a mesma coisa, e depois fazia-se exatamente a mesma coisa para subir X do norte e subir X do sul. Acho que esta forma como está o calendário, como está a competição na terceira liga, que está bem. Se calhar aqui falta-lhe ali dois clubes, 2 equipas, para fazer os 4 mais 4, 8, e depois os 8 daqui, mais os 8 daqui, e dar os 34 a 32 jogos. São jogos suficientes para este campeonato e para, eventualmente, as subidas de divisão serem mais justas. Muito rápido, só dizer o seguinte, eu há um bocado acabei por não fazer as contas corretas. Para que pudesse ser em 3 divisões, em 3 séries, o Campeonato de Portugal, com 18 equipas cada uma, bastaria que tivéssemos menos 2 equipas no Campeonato de Portugal. E dava tudo certo. Mas esta ideia que eu dei agora, sim, de pegar na terceira liga, replicar para o Campeonato de Portugal, em que havia a terceira liga total na Zona Norte, a terceira liga total na Zona Sul, e fazer-se exatamente os mesmos campeonatos para depois, 10 4 da terceira liga, 2 da Norte e 2 da Sul, da terceira, neste caso do Campeonato de Portugal, subir. E acho que estava perfeito, porque nunca nem vai haver presidente nenhum, não vai haver grupo de trabalho nenhum na Federação que vá aceitar que os campeonatos da terceira liga e dos campeonatos de Portugal, já para não falar dos da primeira, dos profissionais, que jogue nas semanas das seleções. Xavier. Olha, a minha nota final, um bocadinho interligada com o Sporting Clube São João de Beira, prometi aos meus amigos que faria esse convite a quem nos ouve. Clube, até pensei não, que era a quem nos ouve e vê lá em casa. Eu andei para lá a dar uns pontapés na bola há 30 anos atrás no São João de Beira,
e toda aquela geração bolas dos anos 80, do ano 80, 81, 82, essa geração da malta que nasceu em 80, 81, 82, criámos aqui um grupo de amigos que jogaram no Sporting Clube São João de Ver nessa altura, demos-lhe o nome de Cracalhos do São João de Ver, e neste terceiro encontro que vamos ter no próximo sábado, no mítico Irbedal, foi onde nós nos conhecemos, ainda aquilo era peladão, vamos fazer lá um joguito só para dizer que vamos dar uns pontapés de bola, porque o jogo principal é depois do jogo, não é? Que é o Comes e Bebes, mas vamos homenagear também o nosso amigo Ninja, o Filipe, que infelizmente faleceu de acidente de viação, que era atleta do Lavandeira, fazia parte do nosso núcleo, fazia parte da nossa geração. O Filipe esteve presente nos 2 primeiros encontros, vai também estar presente neste terceiro encontro, porque eu sei que ele espiritualmente vai estar lá connosco, e portanto vamos nos reunir novamente ao fim de 30 anos, colocamos o pretexto de fazer lá uns pontapés na bola, só para dizer que vamos jogar porque fomos atletas do clube, vamos juntar novamente a malta e depois do jogo vamos jantar e confraternizar um bocadinho, mas essencialmente é para fazer o convite aos amigos do Ninja, que era assim que ele era carinhosamente tratado e conhecido, ao Lip, como nós lhe chamamos, o Lip, o Ninja. Portanto, vamos-lhe fazer essa pequena homenagem e jogar com ele ali no Irbedal após o jogo, penso, dos veteranos, por isso que os veteranos de São João de Ver vão ter o jogo às 17 horas e nós às 19 horas agradecer à direção do São João de Ver, que não vai fechar a porta no final do jogo dos veteranos, vai nos deixar estar ali uma horinha só a jogar, e à funcionária que vai estar à nossa espera para que uma pessoa depois do jogo possa tomar um banhito, e portanto agradecer ao São João de Ver essa amabilidade também que teve para que nós possamos fazer esta homenagem ao Lip Ninja no próximo sábado. E para terminar, o nosso vídeo. Olha, eu tinha 2 notas finais. Uma delas, até pensei que o Rodrigo ia falar dela, que era o fair play das jogadoras do Feirense e que por isso levaram o cartão branco no último jogo. E gostaria aqui de salientar que a Andreia Curado e a Fabiana Correia, jogadoras do Feirense futebol feminino, tiveram 2 gestos fantásticos dentro de campo. Uma delas, no caso da Fabiana, num lance muito semelhante ao do PP no Porto, em que a guarda-redes adversária se magoa e ela para o jogo e é a primeira a chegar junto da guarda-redes da equipa adversária e apoia naquilo que foi a lesão. E, portanto, por isso elas mereceram o cartão branco, por isso as entidades oficiais do futebol, quer distrital, quer nacional, estiveram presentes, e eu pergunto-me porque é que o cartão branco não é replicado nos campeonatos profissionais. Campeonatos profissionais masculinos também. E portanto, parabéns a estas 2 atletas, parabéns ao Feirense por ter nos seus quadros jogadoras com este perfil e com este caráter, e eu sou sempre a favor do fair play. A segunda nota é apelar à alma dos jogadores do João de Ver. A alma daquela equipa, dos capitães que vêm do ano passado, dos jogadores novos, que muito têm feito por este clube nesta época, apesar de tantas vicissitudes, de irem aos Açores, por eles, pelas famílias deles, por este povo de São João de Ver, darem tudo pela vitória. É muito importante para o São João de Ver esta vitória, esta passagem, este marco histórico. Apelar a toda a gente que vai, e alguns adeptos do São João de Ver que vão também aos Açores, apelar a todos eles, dentro e fora de campo, para trazerem a vitória para São João de Ver. Obrigado, Vítor, Rodrigo, Xavier, Jorge Silva. Foi o nosso Sintonia de Ataque, segunda parte, dedicado à segunda Liga e à Liga 3, hoje com um formato um pouquinho diferente. Era o nosso tema de debate na próxima semana. Na próxima semana vamos analisar os programas. Terminamos então o Sintonia de Ataque. É um enorme privilégio estar na vossa companhia. Sou Filipe Dias, regresso, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, mas continuo sempre na companhia da sua rádio Sintonia.